Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Clínica 360. Aqui a gente apresenta evidências que impactam a nossa prática clínica e temos um episódio por semana. Eu sou Luciano Nader, sou médico de família, especialista em saúde digital e eu trabalho atendendo tanto presencial quanto à distância. Também sou supervisor do programa Mais Médicos. Eu sou a Aline, também sou médica de família e trabalho com telemedicina. Eu sou o Patrick, também médico de família, atendo em consultório próprio, agora finalizando o mestrado, espero. A gente gostaria de lembrar todo mundo que o que a gente fala aqui não representa nenhuma instituição para a qual a gente trabalha, e sim nosso ponto de vista individual como médicos. No episódio de hoje, a gente vai falar então, como sempre, de 3 artigos. O primeiro vai ser sobre o uso de vareniclina para cessação de vape ou cigarro eletrônico. A gente vai falar um pouco sobre suco de ameixa para quadros de constipação crônica e investigação do cansaço em consultório. Vamos lá, então, vamos começar, pessoal. O estudo sobre cessação de vape com uso de vareniclina, ou como a gente chamava aqui no Brasil, Champix, foi um estudo feito na Universidade da Sicília. Foi um estudo clínico duplo cego, randomizado, comparando vareniclina com placebo, tá certo? Acho que a importância principal de cara desse estudo é porque, eu não sei vocês, mas no geral tem havido um grande aumento de usuários de vape ou cigarro eletrônico nos ambientes sociais. Até, inclusive, né, o que a gente tinha feito com o cigarro, que era colocar as pessoas do lado de fora para fumar cigarro, com o vape a gente voltou 10 anos para trás, agora pode se usar em ambiente interno, em carro, ônibus acho que não, mas em todo caso, em ambientes que não sejam só do lado de fora, tá certo? E tem muito pouco estudo sobre cessação de vape. Como foi feito esse estudo, então? Tá certo? Os critérios de inclusão foram serem pacientes acima de 18 anos, que estavam usando pelo menos uma vez por dia um cigarro eletrônico ou vape nos últimos 12 meses, tinham tido pelo menos uma tentativa séria de parar o uso do vape. Uma tentativa séria foi uma completa abstinência por pelo menos 24 horas. Me pareceu pouco, mas foi o que eles colocaram como uma tentativa séria. E a pessoa tinha que responder sim para 2 perguntas: se ela queria parar de usar vape nos próximos 30 dias e toparia participar de um programa de cessação de vape nos próximos 30 dias. Bom, a intervenção então foi vareniclina usando-se 2 vezes por dia, né? 2 vezes por dia por 12 semanas, comparado com o placebo 2 vezes por dia, somado ao aconselhamento, né? Terapia, uma intervenção terapêutica para a cessação do vape, diariamente. Desculpa, semanalmente. O estudo consistiu de 12 semanas de tratamento diretamente e foi se avaliado, então, os usuários no final de 12 semanas e ao final de 24 semanas. Então, 3 meses depois do início do estudo e mais 3 meses depois dele ter sido finalizado. Tá bom? O endpoint primário, então, era as pessoas que estavam com abstinência continuada do cigarro. Tá certo? E teve um achado interessante que para as pessoas com placebo, usando placebo, na 12ª semana, 20% tinham parado de usar, estavam em cessação contínua, comparado a 40% que estavam usando vareniclina. Em 24 semanas tinha caído um pouco, 17 pessoas que tinham usado placebo para 34, mas ainda assim, mais ou menos o dobro de pessoas que tinham usado vareniclina estavam em cessação contínua desde em 12 e 24 semanas. Muito legal. Assim, a vareniclina é uma medicação que a gente usa pouco na prática, na atenção primária, principalmente por conta do preço, né? Mas ainda é uma opção interessante e é bom saber que a gente tem uma opção aí para também, e aí, né, vou colocar os jovens, enfim, né? E aí eu queria te perguntar, Patrick, como que você tem, acho que a primeira parte, né, essa coisa de checar a motivação, assim, como que você tem iniciado essa conversa com as pessoas usando vape?
Acho que mais ou menos como a gente faz com o tabagismo, né? O primeiro ponto é entender qual é o estágio motivacional daquele cidadão, né? A pessoa está afim de parar ou não está afim de parar, não está nem pensando, já está se preparando para parar. Acho que, se eu não me engano, o nome disso são a escala de Fagerstrom, né? Para estágios motivacionais, que é o pré-contemplativo, contemplativo, preparo, ação e recaída no final. Então, acho que esse acaba sendo o primeiro ponto. A pessoa tem que estar afim de querer parar. Eu não estava usando nenhuma medicação, honestamente. Eu estava fazendo aconselhamento e uma divisão de trabalho com um psicólogo, tá certo? Mas eu não estava fazendo nenhum tipo de uso medicamentoso em consultório. Acho que fica uma questão para ser avaliada. A vareniclina está chegando aí no mercado, onde a gente imagina que deve cair a patente e se entrar um preço mais razoável para ela. Eu estava até tentando achar o preço aqui do Champix, mas estava com dificuldade. Está tudo esgotado nas farmácias que eu fui ver aqui no Google. Mas, em todo caso, fica uma opção para a gente. É razoavelmente novo o vape, né? Assim, desde que ele ressurgiu. Então confesso que tenho tido poucas pessoas me buscando para querer parar de usar vape. Mas fazendo um meia-culpa, eu tenho perguntado pouco. Eu pergunto sobre cigarro, mas eu tenho perguntado pouco se as pessoas estão usando vape ou algo do tipo. Eu estou exatamente nessa mesma situação. E, Patrick, permita-me fazer uma breve correção. O Fagerstrom é o questionário que vai avaliar o nível de dependência do cigarro, enquanto Prochaska e Di Clemente que trazem as fases aí Perfeito. da dependência ou do estilo de motivação. Mais um paralelo interessante para a gente fazer sobre o cigarro, né? E o ponto que você trouxe de que, cara, eu não estou perguntando. Eu acabei de me tocar neste instante que eu pergunto de cigarro, mas eu não pergunto de vape, né? Então, acho que é um ponto para incluir na prática. E aí, seguindo o caminho de abordagem ao tabagismo original, que para quem estava como eu aqui na fase clínica já atendendo quando o município fez a lei de proibição do cigarro em ambientes fechados, muita gente se motivou nesse momento a buscar um apoio, a buscar parar de fumar por conta da movimentação aí de restrição de cigarro em ambientes fechados. Isso foi interessante, que é um fator a mais que faz o indivíduo buscar a gente com esse fim, com esse objetivo. E aí a gente analisa as três grandes vertentes de dependência, né? Físico, psíquico e comportamental, que até onde vai o meu conhecimento do vaping vão se repetir ali de uma certa forma, né? A maioria dos vapings tem lá a nicotina, e aí já causa a dependência física, né? Físico-química. A dependência psicológica, muitas vezes ela está relacionada a um fator ali de prazer e diversão que o indivíduo tem, ou com gosto, ou com a situação, e o comportamental, que é aquele hábito. Então, eu faria um paralelo na prática hoje, só que eu precisaria começar a perguntar. Então, obrigado por trazer esse artigo, eu vou passar a perguntar sobre vape. Bom, eu vou seguir aqui, vou falar o artigo que eu vou trazer agora, ele avalia o uso de suco de ameixa para tratamento de pessoas com constipação crônica. Ele avalia se tem uma normalização das fezes, e, enfim, é um ensaio clínico que foi publicado na American Journal of Gastroenterology em 2023. Ele foi realizado no Japão. Apesar de existir uma grande variedade de tratamentos disponíveis, né, para constipação crônica, o que a gente vê na prática é que existe muitos efeitos colaterais e uma eficácia insuficiente. Isso acaba levando a um maior reconhecimento, né, uma maior procura das pessoas por produtos naturais, e a ameixa é uma delas. No entanto, ainda não tem uma grande base de evidência disponível para a gente recomendar, né, como melhores opções aí. Esse estudo, ele incluiu 84 pessoas de 20 a 75 anos com história de constipação crônica, tanto pelos critérios de Roma 4, né, que são menos de 3 evacuações por semana, ou fezes endurecidas pela escala de Bristol, né, então as fezes 1 ou 2, nos últimos 3 meses, com um início de sintomas há pelo menos mais do que 6 meses. Os participantes, eles foram randomizados num grupo que tomou suco de ameixa e num grupo placebo que tomou um suco com sabor, textura, enfim, tudo semelhante ao suco de ameixa. Os pesquisadores, eles avaliaram a consistência das fezes, essas fezes elas foram gravadas e avaliadas a cada evacuação, e também foram perguntadas questões subjetivas para uma escala
que chama Gastrointestinal Symptom Rating Scale. Os autores concluíram que as fezes classificadas aí como 1, né, pela escala de Bristol, né, que são as fezes duras, reduziram após 3 semanas de uso do suco de ameixa, enquanto as fezes classificadas como 4, que são as fezes normais, elas aumentaram significativamente após 7 semanas do uso do suco de ameixa, quando comparado ao placebo. Então, apesar da literatura indicar que o suco de ameixa ela pode aumentar a tendência a ter diarreia ou a flatulência, esse estudo não evidenciou essas alterações no grupo que usou, que fez a intervenção. Também não foram identificados eventos adversos ou alterações laboratoriais. O que eles concluíram é que o suco de ameixa ele é sim eficaz como tratamento para constipação crônica e tem um perfil de segurança para que a gente consiga recomendá-lo aí nessa população. Puxa, ótima adição à nossa prática aqui. Eu não costumo prescrever suco de ameixa, mas vai ficar aqui a tentativa. Você conseguiu fazer algum paralelo, Aline, com algo que é da nossa realidade aqui? Como que a gente faria esse suco? Se a gente, sei lá, mandaria comprar suco de caixinha, ou se vai espremer, eu não faço ideia. Eu adoro fazer suco, mas não faço ideia de como faria suco de ameixa. O que eu mais vejo na prática, o que eu tenho usado com mais tranquilidade é a ameixa seca, né. E a gente fazer um suco dessa ameixa seca, ou mesmo comer a ameixa seca, pura, assim, né, e ela é bem fácil de encontrar nos mercados, né, e pelo Brasil afora. Então eu acho que talvez a ameixa seca seja o principal recurso, assim, né, pra nossa população. Acho que eu tenho um comentário para fazer em cima disso também, que acho que um é em relação a como o estudo foi feito e outra com relação à quantidade de diagnósticos de problemas intestinais crônicos no mercado atualmente. Primeiro ponto que eu achei legal é que eles avaliaram duas coisas, né? Uma escala subjetiva, então como a pessoa sente que ela está, mas uma escala objetiva também, com a dureza das fezes. Porque é isso, né? Às vezes a pessoa acho que o subjetivo talvez seja o mais importante, a pessoa está satisfeita e feliz e, né, não tendo dores para evacuar, que a fezes não vai avaliar. Ao mesmo tempo, talvez o que a pessoa considere normal seja uma coisa que não está ótima, né, não está bacana. Isso eu tenho visto em alguns pacientes, geralmente mulheres, no consultório, onde a pessoa está com uma constipação semicrônica, 10, 15, 20 anos, ela começou na adolescência, e agora está com mulher, está com 20, 30, 35 anos, e agora o que a gente considera constipação crônica, ir no banheiro uma vez por semana, às vezes meia vez na semana, uma vez a cada 4 dias, a mulher está considerando normal. Estou falando mulher porque é mais prevalente em mulheres. Então eu acho que é importante para a gente também lembrar no consultório. É sempre difícil, né, lembrar de pensar em tudo, né? Vou perguntar tudo, porque senão a consulta fica infinita. Mas nos casos de constipação crônica, além de usar os tratamentos, como o próprio suco de ameixa, é legal a gente entender de onde está vindo essa causa. Entendo que boa parte deles vai ter uma etiologia indefinida, mas muitas vezes a gente tem visto intolerâncias alimentares numa frequência muito importante, né? Trabalho aqui em São Paulo, é uma coisa que a gente tenho visto muito aqui. Quando a gente começa a investigar, muitas vezes a gente encontra alguma coisa que é a causa. E antes do tratamento, algumas mudanças simples na dieta e na alimentação da pessoa, e às vezes nem tão simples assim, para ser bem honesto, vão ter um impacto muito legal na saúde intestinal dela. Tá? Acho que são meus dois pequenos comentários aqui em volta disso também. Não, super interessante. Eles incluíram no estudo também uma avaliação sobre porções do que as pessoas comem. Então, pesquisaram, né, sobre a porção de carne, porção de iogurte, de fibras, era um estudo japonês, né? Então eles investigaram molho de soja, né, miso, picles, enfim, também para ver se tinha uma correlação. Eles não concluíram nada em relação a isso, mas assim, acho que é parte que fica faltando ainda dessa avaliação, mas que é super, super relevante para a gente, né? A caracterização do quadro, porque pode ser, eu não vou ao banheiro e a gente, enfim, eventualmente pensa já num laxativo, alguma coisa assim, direto, e a gente não consegue caracterizar exatamente, né, o que está passando aí. Show de bola. Aline, em uma frase, assim, um parágrafo, como você acharia, traria as coisas mais importantes desse artigo, então? Eu acho que é um arsenal interessante, a ameixa, né, o suco de ameixa, como eles
propuseram aqui é uma alternativa que eu já vinha usando há algum tempo, isso já está, né, tem alguma evidência há algum tempo, UpToDate já descrevia isso como uma proposta, e que traz que traz uma boa resposta, assim, então acho que reforça a minha orientação. Legal. Excelente. Vamos para o próximo aqui. O meu artigo, ele é sobre investigação de cansaço. Ele nasce ali de uma angústia que a gente vê no consultório com muita frequência. Eu vou começar falando sobre o artigo, que é interessante analisar quem são e quem são, qual o viés deles aqui, né? O artigo foi escrito por Wilson Parker e McGinn, e o título dele é Fatigue, a Rational Approach to Investigation, e foi publicado no Australian Journal for General Practitioners. Então, ele é um artigo feito por médicos de família. Alguns desses são da prática, outros são da academia. Então, professores das faculdades das cidades de Newcastle e de Brisbane, na Austrália. E ele é uma coletânea de evidências científicas, de práticas clínicas, inclusive nacionais da Austrália e internacionais, e tem esse viés acadêmico e científico, que é bem voltado para a prática, que é o que a gente quer aqui com os artigos do nosso podcast. E o que ele diz? Acho que algumas coisas legais para reforçar o quanto fadiga é frequente, é uma das 10 queixas mais comuns nos consultórios, leva a muitas solicitações de exames complementares, e talvez o seu devido espectro variado de possíveis causas seja justificado até um determinado ponto, e o artigo busca uma abordagem racional sobre esse tema. Então, acho que, no resumido do artigo, ele cita muito história e exame físico como principais pontos para você realizar a investigação, realizar a espera permitida sempre que possível, então usar muito a atenção primária nesses casos. E se não houver alertas vermelhos, o uso crítico de exames complementares. Então, vou repetir essa frase, que é uma grande conclusão final, lá depois que eu discuti alguns pontos interessantes aqui. Então, o primeiro ponto a discutir ele define fadiga como perda da motivação para o trabalho e para outras atividades, geralmente acompanhada por uma sensação de cansaço, sonolência, irritabilidade e perda de ambição, que ele fala, né? Perda de vontade, a gente traduz um pouco como anedonia no final. As possíveis causas mais comuns são estresse, ansiedade, depressão, então saúde mental tem um papel importante. Infecções pós-virais, então a gente tem bastante, pós-dengue, pós-infecções virais gerais também dão. Problemas no sono que trazem a fadiga como consequência. Raramente, mas também pode dar causas de fadiga, câncer, arritmias, miocardiopatias, anemias, infecções bacterianas, HIV, hepatite C. E não podemos esquecer de armadilhas que às vezes nos trazem aí outras coisas se a gente não estiver muito atento na história no exame físico. Doença celíaca, gravidez, insuficiência renal e outras alterações metabólicas. Então, outro ponto interessante que esse estudo traz é que ele cita o estudo holandês que mostrou que depois de 12 meses de pessoas que chegaram nos consultórios com fadiga, apenas 8% tinha algo como anemia, alteração da tireoide ou diabetes. Então, temos aí já um número para se apegar. 8% das coisas que chegam para a gente vai em um ano se tornar algo um pouco mais complicado. Isso fala muito a favor da espera permitida. Vamos com calma nessa abordagem. Então, uma abordagem racional para a fadiga tem a ver com calma, tem a ver com espera permitida. Exames. Ele discute sobre quais exames pedir. Os mais frequentemente pedidos não significa que são os melhores. Hemograma, função da tireoide, ferritina, função hepática, eletrólitos, função renal e glicemia. Desse conjunto aqui, um estudo em 2003 na Austrália mostrou que 16% desses exames acabam vindo alterados de alguma forma. E um outro estudo avaliou se em solicitações mais enxutas você ganha eficiência ou perde muita coisa. E entendeu que tem a mesma utilidade você fazer uma abordagem super enxuta de solicitação de exames. Então, você pedir hemograma, VHS, glicemia e TSH já cobriria as principais causas, principalmente falando em curto prazo aí. Então, você fazer uma abordagem racional para a fadiga tem a ver com essa solicitação crítica de exames e espera permitida para monitoramento e acompanhamento.
os sinais de alerta que vão tirar deste raciocínio e vão trazer a gente para uma situação de exceção. Estão até listados no artigo, vocês vão encontrar o artigo no link que a gente vai deixar aqui na descrição do podcast, caso vocês queiram ver a tabela. Mas não tem nada demais, são as coisas que realmente pulam aos olhos na hora que a gente está na frente de um paciente como uma perda de peso maior que 5%, um início súbito e recente, muito intenso, e outras condições que são condições que pulam aos olhos numa consulta, quando a gente faz uma consulta decente. Então, exceto nessas situações de alerta, é importante que a gente olhe aqui para esse sintoma, para esse sinal, como algo que a gente precisa ter calma e paciência e analisar. Se o sintoma isolado for fadiga, no máximo, se for necessário, uma solicitação de exames e sempre muita espera permitida para a gente dar tempo ao tempo e a história natural da doença, né? A gente sempre traz aqui no podcast algum artigo que traz aí a importância de esperar e saber que tempo que é permitido esperar. Vamos executar a espera permitida para essa situação também. Muito legal, Lu. A primeira coisa que você falou quando você veio falar de cansaço, porque eu pensei quando você falou sobre cansaço, era isso, pô, relação com saúde mental, né? Assim, cansaço, estafa no trabalho, relação familiar, o cara pega 2 horas de transporte público por dia. Então, eu acho que é sempre importante abordar isso primeiro. E acho que você trouxe a evidência que eu falei, menos de 10% vai ter uma causa que a gente tem que estar pensando em avaliação ou algo mais específico. Então eu gostei, eu acho que eu era mais agressivo nos exames que eu pedia, então, eu gostei dessa ideia, assim, eu pedia hemograma, TSH, mas eu também pedia ferro, às vezes pedia uma função hepática com pouca evidência, fonte e voz da minha cabeça. Então acho que é legal ter essa avaliação aqui com o artigo trazendo, que eu acho que muda um pouco a minha prática. Eu vou começar a pedir mais direcionado esses exames e ficar mais tranquilo com a minha espera permitida. Eu achava na prática já que era uma coisa parecida, assim, era muito mais quadro de saúde mental, ou, né, tipo de... Não era nem saúde mental, mas vou dizer assim, uma coisa contextual, né, assim, do contexto que a pessoa estava vivendo que estava causando aquele cansaço. Mas eu acho legal ter esse reforço positivo, edificante de um artigo para falar. Achei bom, assim, vai agregar na minha prática essa frente. É isso aí. Se você tiver ali com uma paciente, mulher com menstruação excessiva ou que já teve história de anemia, aí acho que vale a pena a gente já partir para um ferro, ferritina, talvez considere de repente a capacidade total de ligação do ferro, alguma coisa já olhando para o metabolismo do ferro mais geral, né? Mas o VHS é algo que eu não pedia e vou passar a pedir. É um exame barato, simples de fazer, né? Então, às vezes, a gente vai lá para vitamina D e esquece que ela é desnecessária, não faz sentido e talvez tenha coisa mais legal para fazer antes, né? Voltamos para a vitamina D, excelente. Aline, você quer falar uma coisa? Eu tenho uma última pergunta para fazer que eu acho que talvez seja o que a Aline fosse perguntar, mas vai lá, Aline. Não, deixa eu fazer então. Não, eu queria perguntar para o Lu é meu mestre na comunicação, né? Então eu vou fazer essa pergunta já capciosamente para ele, porque grande parte, assim, eu entendo que é um sintoma inespecífico, né? A gente navegando no mar das incertezas aí. Como você utiliza do seu arsenal de comunicação para fazer essa espera permitida, né, num caso de fraqueza aí, num caso tão inespecífico? Boa, Aline. Olha, hoje acho que a gente tem muita tecnologia que fala a favor. Eu sou enviesado porque, como especialista em saúde digital, trabalho com isso há 5 anos, e eu acho que a grande vantagem dos meios digitais de acompanhamento dos pacientes não é a substituição da consulta presencial pela consulta de vídeo, é a possibilidade de você manter o acompanhamento com o sujeito ao longo do tempo. Então, esse é um caso que eu vou precisar continuar me comunicando com esse indivíduo. Eu vou usar o WhatsApp, eu vou marcar o momento para eu ligar para ele e colocar isso na minha agenda. Aí vai do gosto e da possibilidade de cada um. A minha ferramenta de comunicação não institucional, né, é o comunicado por WhatsApp, e eu marco ali daqui a 15 dias um ponto de encontro para ele me mandar um geral de como ele está e ver se eu vou precisar puxar essa consulta para uma consulta por vídeo ou se dá para ficar só monitorando e acompanhamento ali. Mas quem não tem disponibilidade aí de o contato contínuo e frequente, o bom e velho retorno acaba sendo sempre um bom ponto. Se o paciente faltar, deixa ali um sinal de alerta para você entrar em contato, perguntar como foi.
E para pactuar isso, acho que facilita muito, que aí você quebra um pouco a expectativa, que eles já vêm, ó, tô cansado e quero todos os exames, o check-up mais completo possível. Ok, vamos lá, evidências do que é o mais completo possível para você, é isso, isso, isso. Se precisar, a gente até pede depois outros, mas esses aqui vão ajudar a gente a começar essa investigação. Uma última pergunta só, Lu. Eu ia fazer justamente a pergunta que a Aline fez, eu achei que você sobre comunicação mesmo, mas é que fica isso, né? Como é que você pactua, então, a troca de vínculo com o paciente? Ele quer mais exames. Se ele pedir mais, ele quer mais exames, ele ficou insatisfeito com esses 4 só que você pediu, ele quer mais exames. O que você faz nessa situação? Aí tem 2 pontos, né? Em geral, esse cara que quer mais exames é aquele que na conversa anterior eu não consegui explorar muito o mundo mental ou a conexão dele com esse mundo mental. Então, isso tem uma relação direta aí. Em geral, o sujeito vem com cansaço. Se ele já considera que pode ser de saúde mental, facilita muito e a gente não tem que fazer essa negociação de exames extras. Agora, se eu tiver que abrir mão de exames extras, eu vou revisar todos os sistemas e toda a história de vida dele e tentar entender. Por exemplo, já teve uma anemia, então vou avaliar também um perfil de ferro. Tem uma história na família de tireoide, problema da tireoide. Eu vou adicionar aí, de repente, uma visão de anti-TPO e antitiroglobulina. Então, tentando fazer algum sentido clínico nesse raciocínio. E fugindo ao máximo daqueles exames que são sabidamente desnecessários. Então, uma coisa que eu uso às vezes para adicionar no meu rol de exames aqui é vitamina B12, eventualmente ali, ou reforçar coisas que já fazem sentido, que a gente não está no tema, Papa Nicolau, exame preventivo. Então, eu tento guardar ali na manga algumas possibilidades de exames para caso eu precise expandir esse arsenal super enxuto. Tô guardando Anti-HIV, aqui. sífilis, desculpa, eu só acabei de lembrar desses. Tô guardando. Lembrar do Covid também, né? O Covid longo causava. Você falou das pós-virais também. Mas assim, acho que o que eu vou guardar aqui então bastante é isso. Queixa de cansaço, acho que eu não vou pedir vitamina D, então. Aê, nossa, ganhei meu dia, cara. Ganhei meu dia. Se uma pessoa sai daqui convertido, eu já saio feliz. Bom, Boa. pessoal, esse é o meu viés claro e esse é o fim do nosso podcast de hoje. As referências vão ficar disponibilizadas na área de texto da descrição do nosso canal aqui, que você estiver escutando a gente, e a gente se encontra no episódio da próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.